Nos foi pedido. Nós vamos celebrar o nascimento do Senhor. Este é o dia que ficou convencionado. Sabemos que não é a data certa, mas é a data que se estabeleceu e no mundo inteiro este é o dia em que nós celebramos este mistério, este milagre, esta maravilha, a encarnação, quando Deus entra na história como um de nós e vem aqui viver a nossa realidade. E nós vamos começar em oração silenciosa, cada um de nós, louvando a Deus e agradecendo por esta maravilha, enquanto nós ouvimos o nosso prelúdio cantado, que vai ser apresentado através de um vídeo. O Salvador chegou, acolhe a terra o Rei, ó vós nações, a Ele só contentes vos rendei, contentes vos rendei. As novas proclamai que já raiou a luz, ó terra e mar e céus cantai, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição, as bênçãos vêm do Redentor, em régia profusão, em régia profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão, e lhe obedecerão. Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou, contentes vos rendei, contentes vos rendei. Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou, contentes vos rendei, contentes vos rendei. Nasceu o Rei Jesus.
Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Nasceu o Rei Jesus, Jesus Cristo reina, reina. Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Cristo governa com amor. Jesus Cristo reina, Salvador, reina. Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Amém? Contentes vos rendei. Nós estamos contentes por poder celebrar o Natal de Jesus e gratos porque nós podemos fazê-lo de forma presencial. São bem-vindos todos aqueles que tomaram esse tempo, separaram esta ocasião. Eu sei que não é um dia tão fácil, mas que ainda bem que vieram, porque é bom nós podermos celebrar juntos. Aqueles que nos acompanham através da transmissão da internet também, bem-vindos para celebrar connosco o nascimento do Senhor Jesus. E aconteceu exatamente como o profeta tinha anunciado. 700 anos antes, o Senhor deu a Miqueias a noção do local exato onde o Salvador ia nascer. E nós vamos recordar a profecia ficando de pé e lendo aquilo que foi escrito por ele. O capítulo 5 de Miqueias, os versículos de 2 a 5, dizem o seguinte, e a leitura é responsiva. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Amém? Ele é a nossa paz. Esta expectativa era universal. O povo de Israel a tinha de uma forma muito especial. E tinham esta expectativa. Eles viviam na ansiedade da chegada do Messias. Nós lemos inclusive de algumas pessoas especiais, como no caso de Simeão, a quem o Espírito Santo disse: tu não vais morrer antes de ver a chegada do Messias. Mas isto era uma promessa e possivelmente quando ele a compartilhava com outros diziam: mas foi há tanto tempo e ele ainda não veio. Mas naquela ocasião ele veio, ele chegou, ele nasceu. E nós vamos cantar esta expectativa do povo, que também era a nossa, mas que nós já experimentamos. Ó vem, Emanuel. Que gemem tristeza e
A letra que cantamos fala a certa altura que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Foi isso que Jesus veio nos trazer. Veio nos trazer a salvação, ou seja, o regresso à comunhão com Deus, que tornava a morte não mais algo que olhamos indiferentes, não, mas não mais o inimigo, não é? Não mais aquele que nos ia trazer algo medonho, que não sabemos o que é, mas a certeza de que ao passar por ela, logo estaremos na presença do Senhor. Não mais o terror da morte, mas o sono para aquele que descansa no Pai e chega à presença. E esta promessa tinha sido feita, que ia ser em Belém, e foi assim que aconteceu. E o próximo cântico fala exatamente isto. Pequena vila de Belém. Certamente ela não percebeu que tinha chegado o Rei da Eternidade, mas naquela noite nasceu o Salvador. Louvemos ao Senhor, dando graças por este mistério, esta maravilha que é Deus conosco através de Jesus. O pastor Samuel vai nos dirigir nesta oração. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar e agradecer pelo teu cuidado por nós, pela tua graça. Nós santificamos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre toda a criação. Ó Pai Santo, é um privilégio nosso nos reunirmos aqui esta manhã para te prestarmos culto, reconhecer-te como nosso Pai e aquele que nos trouxe a salvação através do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado pela sua vinda, pela sua encarnação, pela sua habitação aqui entre nós, mostrando-nos o teu caráter, a tua pessoa e, por fim, morrendo por nós também. Obrigado, Pai Santo, pelo dom da salvação que temos em Cristo. Estamos aqui como prova e fruto desta tua obra maravilhosa e queremos responder com gratidão, com louvor por todas as bênçãos recebidas. Obrigado porque Ele veio, obrigado porque Ele se manifestou a cada um de nós e obrigado porque Ele nos trouxe vida. E pedimos ao Pai Santo que Tu possas fazer de nós também testemunhas vivas para proclamar essa mensagem maravilhosa de salvação. Abençoa cada família aqui presente. Abençoa também as famílias que nos faltam hoje, ó Pai Santo, que a Tua presença se faça sentir nas suas vidas. Recebe todo o louvor e toda a adoração deste culto, ó Pai Santo. Tu és a razão da nossa presença aqui, Tu és a razão da nossa vida. Nós queremos exaltar o Teu nome, entronizar o Teu nome, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, dirige-nos, ó Pai Santo. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Natal é a ocasião de família, certamente, fala-se do nascimento de um bebê, pensamos em família, nós hoje temos alguns bebés connosco, temos até estrela, não é? Até a Esther veio para nós lembrarmos que há uma estrela especial na ocasião do Natal. Mas é bom que possamos estar juntos e eu queria dar a oportunidade ao irmão para que desse uma olhadinha a quem está ao pé de si, pelo menos uma saudação, nem que seja à distância, o irmão pode dar, também para aqueles que estão a acompanhar-nos através da internet. Os irmãos podem sentar-se. Nós lembramos dos nossos queridos que não podem estar connosco, alguns deslocaram-se, alguns estão em viagem, lembramos deles. Lembramos daqueles que estão também com dificuldades por causa de toda esta situação de pandemia. De um modo particular, lembramos dos muitos irmãos que nós temos que estão em lares e que, nesta ocasião, é mais difícil ainda. Já passar o Natal num lar é complicado, mas nesta situação em que não se pode receber as visitas dos familiares, mais difícil ainda. Se o irmão tem telefone de alguns destes irmãos, ligue, fale com ele nesta ocasião, transmita também um bocadinho de calor nesta época de Natal. A nossa irmã Adelaide Ngombo está positiva para o Covid. Passado o tempo inicial de confinamento, o teste foi repetido, ela continua positivo e, portanto, também não pode celebrar o Natal, está fechadinha no quarto. Também lembramos daqueles irmãos que, por causa desta situação, estão com alguma limitação. Que a alegria verdadeira do Natal, que é Jesus connosco, não falte a cada um deles. Vamos continuar cantando o Natal. No primeiro Natal, os anjos cantaram. Não vamos trazer anjos para cantar, até porque provavelmente ia assustar bastante todos nós. Mas o nosso grupo de louvor preparou esta harmonia para nós podermos continuar a louvar o nosso Deus. Nasceu o Salvador, traz do céu
Este ano de 2020 vai ficar certamente marcado na história por esta pandemia. É impossível deixar de falar neste tema porque uma pandemia não é uma coisa comum, é uma epidemia que alcança todo o planeta, portanto, todos nós estamos envolvidos. Não há como escapar desta realidade e ela acabou por nos apanhar de surpresa. Provavelmente não estaremos a lembrar, mas se fizer um esforçozinho, há um ano atrás, na altura em que víamos os noticiários no período de Natal, ouvimos falar a respeito de uma epidemia, de uma doença pulmonar que estava a afetar uma região, uma província, para nós, perdida e esquecida no meio da China. Era uma coisa muito distante. Certamente, ao vermos aquelas imagens, achamos, não é, um bocadinho assustador. Pessoas de máscara por todo o lado, gente com uns fatos especiais, eles a pulverizarem as ruas, a falarem em confinamento. Mas era na China. Notícias. São engraçadas, divertidas, mas não nos diziam nada. Mas a verdade é que, passado pouco tempo, já não era mais na China. Era aqui ao lado na Itália. Era aqui mesmo na vizinha Espanha. De repente já estava entre nós. E na altura em que nós começamos a lidar com esta pandemia, eu imagino que poucos pensaram no Natal. Estávamos no início do ano, fevereiro, março. Quem estaria a pensar que ainda no Natal estaríamos a lidar com isto? Quando tivemos o nosso primeiro confinamento e que fomos mesmo obrigados a ficar em casa, aqueles que, não é, de certo modo podiam, muitos de nós ainda continuamos a trabalhar porque era necessário, o nosso trabalho assim exigia. Mas nesta ocasião, muita gente, foi aquilo que eu percebi, muita gente pensou, ok, vamos fazer agora um esforçozinho, ficamos agora estes dias fechados e depois o problema está resolvido. Não, não está. Primeira vaga, pareceu distante. Segunda, já começou a tocar as pessoas que estão mais próximas de nós. A verdade é que o ano passou e a pandemia está aí. E o Natal de 2020 não pôde ser igual e o ano que vai começar também não vai começar igual àquilo que nós estávamos acostumados. Mas curiosamente, o Natal e a pandemia têm muita coisa em comum. E era isto que eu queria partilhar convosco brevemente nesta manhã. Convidando primeiro para que abram as suas Bíblias na descrição do Natal, do primeiro Natal, feita por Lucas no capítulo 2. E nós vamos ficar de pé para fazer esta leitura. Lucas 2, primeiros versículos. E tentar perceber aonde é que Natal e pandemia se cruzam ou se relacionam. Lucas 2, a partir do verso 1, descrição singela da chegada do rei. Nenhum rei tão glorioso veio ao mundo. Nenhum foi recebido de forma mais simples. O texto diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, a tua palavra sempre tão rica, que ela possa ser usada pelo teu Espírito para nos falar sobre estas verdades maravilhosas da chegada de Jesus. Nós te rogamos em nome dele. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Pastor, onde é que Natal e pandemia estão relacionados? Natal é uma coisa tão boa, é uma alegria, uma festa, uma celebração. Pandemia é uma coisa tão ruim, tão desagradável. Como é que as coisas podem estar ligadas? Então eu desafio o irmão a olhar para esse texto e perceber que pelo menos em 3 pontos. O Natal e a pandemia estão profundamente ligados. E o primeiro deles é muito fácil de perceber. O Natal e a pandemia são universais. A ocasião do Natal foi uma época de recenseamento universal, diz o texto. O mundo em que Jesus nasceu era um mundo, entre aspas, romano. O Império Romano tinha começado, há não muito tempo, na verdade, o Império, não é?
Roma já existia há muito tempo, já tinha muito poder, era uma república, mas com César Augusto tornou-se um império e o Império Romano se estendia desde as Ilhas Britânicas até a Ásia Menor, até o Médio Oriente, todo o norte da África. Era um colosso. Muitos e muitos milhões estavam reunidos dentro daquele único poder que dominava o mundo de então. E quando este homem dava ordens, ela era universal. E foi o que aconteceu nesta altura. Todos os habitantes do Império Romano, universal, todos tiveram que se alistar. Foi algo que alcançou a todas as pessoas em todos os lugares. E muitos não gostaram nada. Os judeus, para variar, povo teimoso, povo rebelde, povo que tinha dificuldade em dobrar a cerviz. Nem a Deus eles se dobravam, imagina a um imperador humano. O povo judeu recalcitrou, reclamou, adiou, e de facto, quando nós lemos a história, percebemos que o momento em que o recenseamento foi decretado e o momento em que ele foi realizado, no caso da Judeia, foram anos. Porque os judeus foram empurrando quando puderam. Eles sabiam o que é que este recenseamento trazia. Não trazia nada de coisas boas. Trazia a obrigatoriedade de alistar mais soldados, pagar mais impostos. Eles não queriam nada disto. Eles tentaram evitar, não dava jeito nenhum. José e Maria também foram envolvidos por algo que eles não queriam. Imagine bem, será que dava jeito a José e Maria, nesta altura em que estão à espera de que a criança possa nascer, terem que se deslocar para tão longe? Certamente não era esse o objetivo. Não lhes interessava fazer parte disto, não dava jeito. Mas eles não puderam escolher. Alcançou todas as pessoas, em todos os lugares, quer quisessem ou não. E eles tiveram que ir. Era muito mais interessante dar à luz ao seu bebê na sua própria aldeia, em Nazaré, onde ela conhecia toda a gente, provavelmente a parteira que fazia os partos de toda a gente, se calhar a parteira que tinha feito o parto de Maria, estava ali disponível para fazer o parto agora do seu filho. Era confortável, era família, era ambiente conhecido. Não dava jeito nenhum ir para longe. Mas foi o que aconteceu. Porque não lhes foi dada a escolha. Esta situação alcançou o mundo inteiro. E, irmãos, a pandemia, por definição, é universal. Ela é uma epidemia de alcance mundial. Não sei se lembram, na altura, eu acompanhei, até por uma questão de profissão, a demora que a Organização Mundial de Saúde teve em finalmente bater o martelo e dizer: ok, pronto, é uma pandemia. Já toda a gente sabia. Já estava em todos os lugares, em todos os continentes, mas a resistência era grande porque, ao decretar uma coisa que é universal, há um peso significativo. Mas ela chegou, irmãos, e ela está aí. Chegou a todos os lados. À casa dos ricos, à casa dos pobres. À casa dos novos, à casa dos idosos. À casa dos importantes e dos desconhecidos. E vira e mexe nós ouvimos falar de um presidente, de um ator, de uma pessoa importante, significativa, segundo o mundo, que está infectada. Mas também tantas pessoas que ninguém dá por eles. Ela não oferece escolha. A pandemia, quando chega, chega. Nós não podemos decidir fazer parte dela ou não. E nem podemos reclamar que não nos dá jeito, porque não dá. Não dá. A máscara causa alergia, embacia os ossos, cria-nos dificuldade respiratória, apesar de que nos dizem constantemente: a sua respiração não é prejudicada pela máscara. Mas a verdade é que a gente sente-se mal com ela. Mas nós não podemos escolher. Assim como no primeiro Natal foi algo imposto, a pandemia foi algo que nos foi imposto. Mas o primeiro Natal, irmãos, foi também um tempo de muita dificuldade. Quando nós hoje pensamos em festa no Natal, parece que não prestamos muita atenção naquilo que de facto aconteceu naquela ocasião, porque foi tudo muito difícil, começando pelo anúncio do anjo. Não sei se você já viu algum anjo, eu presumo que não. Não é propriamente uma coisa comum. Quando eles aparecem, é normalmente assustador. E o anjo, além de ser assustador, ele trouxe um recado para Maria que foi constrangedor. Vais engravidar. Ó seu anjo, desculpe, mas é assim. Não dá muito jeito, quer dizer, eu ainda não sou casada, não é? Nunca me relacionei com nenhum homem, como é que vai ser essa história? Não, é Deus que vai fazer isto na tua vida. Pois é, seu anjo, mas acha que os vizinhos vão acreditar quando eu disser que foi a obra do Espírito Santo? O que é que acha que o meu noivo vai pensar sobre este assunto? É interessante que Maria não coloca nada disto. O texto nos diz que ela não discute com o anjo.
Ela pergunta, uma pergunta natural e óbvia, mas eu sei como é que nascem os bebés e aqui não é possível. Não, é possível sim, para Deus não é impossível. Ok, tudo bem, então seja feita à vontade do Senhor. Ela se submete de uma forma humilde e extraordinária, apesar de todo o constrangimento. Mas o constrangimento foi muito grande, irmãos. Leia o texto, veja o que é que aconteceu. Para poupar de alguma maneira o constrangimento, ela foi enviada para a casa da sua prima. Ela foi para a casa de Isabel. Quando ela volta, digamos, a coisa já está, né? A barriga já está a aparecer, ela volta provavelmente para consumar o casamento, em termos de fazer a cerimónia final com José. É tudo feito um bocado à pressa, constrangedor, difícil. E depois vem a viagem. Uma viagem penosa, uma viagem cansativa, 140 quilómetros de Nazaré até Belém naquele tempo, por aquelas estradas, com aquele calor, sem o conforto que seria necessário para uma situação como aquela, em que ela já estava próximo do fim da sua gravidez. Nós, na nossa igreja, tivemos um ano muito interessante. Apesar da pandemia, nasceram vários bebés, não é? E acompanhamos, e cada vez que acompanhamos, sabemos como é difícil, não é? E as nossas grávidas que tiveram bebê há pouco tempo podem talvez sentir ainda mais, não é? O peso na barriga, a dificuldade das pernas a inchar, e ela agora vai ter que se deslocar, fazer uma viagem. Não dava jeito, angústia, ansiedade, medo. Como é que as coisas vão ser? Solidão, estou num lugar que eu não conheço, não sei quem são estas pessoas. Provavelmente até o sotaque, irmãos, era diferente. Nós sabemos que a forma de falar dos galileus era característica. E os da Judeia faziam troça deles. Gozavam com eles. Foi uma coisa que fizeram com os discípulos de Jesus. São galileus. A maneira deles faz. Aquele sotaque, não é? Mesmo de saloios. Tudo isto trazia dificuldade. Como é que vai ser o parto? Era o seu primeiro filho. Ela era tão nova. Quem ela tinha para acompanhar era José. O texto não nos diz que José conseguiu que alguém fosse auxiliar neste momento. Pode imaginar a ansiedade que isto trouxe? Todas as mães que aqui estão e que se lembram do momento em que deram à luz, podem imaginar dar à luz numa estrebaria? As condições de higiene não eram lá grandes coisas. O cheirinho no ar também não devia ser muito bom. Mas foi ali que o bebê nasceu. Foi José que pôde ajudar com as limitações que provavelmente ele tinha. Natal, irmãos, foi tempo de medo, de ansiedade, de receio, de sensação de incapacidade diante de algo que era inevitável. E a pandemia também, irmãos, tem sido um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de gente confinada a perder a alegria de viver, gente em isolamento, em depressão, lutando, porque de repente o quarto passou a ser o nosso mundo, o nosso universo, e isto aqui é tão pequeno e eu quero sair daqui. A notícia da morte enche o cotidiano. Todos os dias, as conferências de imprensa ou os nossos telemóveis nos dizem que morreram mais tantos, estão mais tantos infectados. Informações de algo desconhecido e que de repente chegou tão perto. Na primeira vaga, nós ouvimos falar de muita gente infectada, mas provavelmente para muitos ainda foi uma coisa um pouco distante. Agora, nesta segunda vaga, não é? Chegou à nossa casa, ou pelo menos aos nossos parentes, aos nossos amigos. E o que é que nós podemos fazer? Tão pouco. Temos que ligar ao jornal para que as notícias nos dizem o que podemos e o que não podemos fazer. Restrições. E nós queremos abraçar. E não podemos. Talvez os anúncios mais bonitos que têm sido feitos nesta altura são exatamente aqueles anúncios em que as pessoas fazem um esforço enorme para criar, não é? Uma condição, normalmente é através de algum material de plástico, etc. e tal, para pelo menos poder dar um abraço. Não é a mesma coisa? Mas sentimos falta. O primeiro Natal, irmãos, foi um tempo de angústia, assim como a pandemia tem sido. Mas em terceiro lugar, irmãos, e para terminar, eu quero vos deixar esta nota que é a mais significativa. O Natal nos fala sobre a soberania de Deus. O texto é muito interessante porque Lucas começa dizendo assim: naqueles dias foi publicado um decreto da parte de César Augusto. Este foi o primeiro imperador romano. Ele não nasceu com este nome. Quando ele nasceu, o nome dele era Caius Otávios. Não tem nada a ver com César Augusto, não é? Como é que Caius Otávios transformou-se em César Augusto? É uma história, não é? Não vamos falar sobre ela porque ela demoraria muito tempo. Mas quando ele nasceu no ano 63 a.C., o seu pai não era ninguém assim muito importante, apesar de pertencer a alguma nobreza, e pouco depois ele morreu. Ele tornou-se órfão.
isto não trazia, não augurava grandes coisas. Ele foi então criado pela sua avó. E aqui as coisas começam a mudar um bocadinho. A sua avó chamava-se Júlia. E ela era irmã de um indivíduo que naquela altura era muito importante. Chamava-se Júlio César. E Júlio César não teve filhos, homens romanos, dentro do seu contexto. Então ele acabou por se apegar a este sobrinho. E a verdade é que ele acabou por adotar este sobrinho e fazer dele o seu herdeiro. E quando Júlio César foi assassinado em Roma, nos idos de março de 44 a.C., de repente, Caio Otávios, com 18 anos, era herdeiro do homem mais importante do mundo. Mas as coisas não foram fáceis, irmãos. Não foram fáceis. Nesta altura ele mudou o seu nome e passou a ser Caius Július César Otavianos. E o nome vai mudando. Entrou em guerra civil, foram 20 anos a combater para finalmente poder chegar ao poder. Foi só depois da Batalha de Actium, no ano 31, que ele finalmente pôde tomar posse daquilo que era, de certo modo, a sua herança. Herdeiro de César aos 18, dono do mundo aos 31. E mudou outra vez o nome. Caius Július César Divi Filius, filho de Deus. Porque ele agora era uma pessoa tão importante, era tão poderoso. Ele assumiu a sua filiação divina e pouco depois o Senado, diante do poder deste homem, então mudou o seu nome outra vez para aquilo que já é mais conhecido para nós. César Divi Filius Augustus. E é o que está aqui, César Augusto. E de repente este homem era realmente o homem mais importante. Suas estátuas eram erigidas por todo o império e ele era identificado como César Augusto, filho de Deus, salvador do mundo. Quando este homem dava uma ordem, o mundo inteiro mexia. E nesta ocasião, o rabisco que ele fez foi simplesmente a pedir um recenseamento mundial. Para que é que ele queria um recenseamento, irmãos? Os romanos só queriam um recenseamento para duas coisas. Mais soldados e mais impostos. Ele queria saber onde é que as coisas estavam, onde é que as pessoas estavam, onde é que ele ia poder buscar mais legiões, porque era a força, a base da segurança do império. Onde é que ele podia buscar mais dinheiro? De repente esta população cresceu imenso e o imposto que eles podem dar é maior do que aquele que estão a dar. Quantos são? Era isto que ele queria e era este o seu objetivo. O que ele não sabia é que enquanto ele se preocupava em impor um recenseamento mundial, um anjo ia a uma aldeia numa província totalmente desprezível para ele como dono do mundo e dizia a uma jovenzinha que ela ia conceber da parte do Espírito Santo. Mas Maria estava em Nazaré, na Galileia. A família já morava ali há algum tempo. Ela não tinha motivo nenhum para se deslocar. Mas uma profecia, feita 700 anos antes, que nós acabamos de ler hoje no início do culto, dizia: o Salvador vai nascer em Belém da Judeia. E então chega a ordem, o recenseamento, um decreto universal, imperial, não podia ser negado. Augusto manda, pensando que controla a situação, e Deus faz cumprir a profecia. E eles deslocam-se mais de 100 quilómetros para que a criança vá nascer exatamente no lugar que Deus tinha dito. Deus é soberano. Irmãos, nós iniciamos este ano com planos e projetos. É natural. Início de ano fazemos planos. Deve ser assim. Orçamentos, planos de atividades. O que é que vamos fazer? Onde é que vamos? Onde é que pensamos ir? Quem é que queremos visitar? Que realizações queremos ter para este ano? E tudo que parecia seguro e certo, de repente, caiu por terra. Quantos dos nossos planos conseguimos realmente cumprir? Quantas coisas que estavam, planeadas não puderam ser feitas? Quantos lugares onde nós pensávamos visitar, nós não pudemos ir? Chegou o dia em que nem de casa podíamos sair sem autorização do governo. Para ir a qualquer lugar tínhamos que ter um papel, porque se fôssemos parados pelas autoridades tínhamos que aprovar. E de repente, eu não sei você, foi assim que eu me senti. Eu às vezes olhava e dizia assim, mas isto parece um filme de ficção científica, daqueles ruins, em que há uma autoridade mundial com clones a governar, não é? E com coisas a pairar no ar e com vozes a nos mandar fazer isto e aquilo. Mas espera aí, mas não é um filme, isto é a nossa realidade. É assim que nós estamos a viver. Sensação de impotência. Porque nós achávamos que tínhamos o controle na mão. Mas esta é a nossa vida, irmãos. O homem acha que domina e controla, mas o tempo inteiro é o Senhor que é dono da história. É claro que todos achamos que somos a exceção
para este pormenor, mas não somos. Todos nós gostamos de pensar que no meu nariz mando eu. Mas essa não é a verdade. E o relato do Natal nos faz lembrar desta soberania maravilhosa. Um decreto de Augusto põe em movimento o mundo inteiro, mas serve para cumprir o projeto de Deus da salvação da humanidade. Augusto pensou, calculou, ordenou, mas Deus comandou e dirigiu. O homem põe, Deus dispõe. Assim foi e assim será. O problema do mundo naquela altura é o mesmo de hoje, o nosso pecado. E a solução para então é a mesma de hoje, Jesus, não há outra. O texto bíblico do profeta dizia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam em região da sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. O que nós precisamos, irmãos, o que o mundo precisa hoje, não é de uma vacina. É tão interessante, irmãos. Nós vivemos na expectativa da chegada da vacina e agora que ela foi anunciada como tendo chegado, as pessoas estão com medo dela. Esta é a salvação que o homem inventa. É uma salvação duvidosa, que cria medo e que dura pouco tempo. Tenha a vacina, faça a vacina. Nós temos o topo da tecnologia. Você vai ficar protegido. Quanto tempo? Uns 3 meses. Salvação à moda humana. É assim que funciona. A de Deus não é assim, irmãos. Sabe qual é a imunidade que ela lhe dá? Só a eternidade. Sabe qual é a garantia que ela tem? Absoluta. Sabe quais são os efeitos secundários? Ser participante da natureza divina. Oh, meu irmão, glória a Deus nas alturas. A solução não está na tecnologia nem na ciência. Nós não precisamos ficar ansiosos para poder voltar ao normal, que é uma vida de consumismo desenfreado, entretenimento barato e alienação da sociedade. O que nós precisamos é de mudança de coração, é de vida interior, é de nascer de novo. E isto é Natal. Deus connosco. Afinal, Natal e pandemia parece que têm alguma coisa a ver. E quando o Natal nos fala sobre a soberania de Deus e nos diz para cantar glória a Deus nas alturas, é isso que nós fazemos. Porque Natal é isto. E para nós, em tempo de pandemia, também esta é a mensagem que nós queremos cantar. E eu vou convidar os irmãos para ficarmos de pé e cantarmos glória, glória a Deus nas alturas. Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória,
Amém? Glória a Deus nas alturas. E alegria nos nossos corações, satisfação da presença de Jesus conosco e da partilha dele com aqueles que ainda não o conhecem. Agradecemos novamente a presença dos irmãos aqui conosco, aqueles que nos acompanharam pela transmissão, que este possa continuar sendo um dia de alegria e um Natal feliz, santo e abençoado. Após a oração, os irmãos estarão sentados, nós vamos ouvir o nosso pós-lúdio musical ainda, cantando Noite de Paz, e depois iremos sair de acordo com a orientação da nossa equipe de recepção, sempre lembrando de evitar as aglomerações à saída. Eu sei, os irmãos querem se cumprimentar, etc., mas vamos tentar evitar grandes montes, afastando-nos um bocadinho, aproveitando a rua. O dia está bonito de sol e assim podemos fazer. Querido Pai, nós te adoramos, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua soberania. Quando o homem acha que está no controle, Senhor, Tu és o dono da história. E esta pandemia não escapou do Teu controle, Senhor. Tu a dominas e Tu permitiste que assim fosse para que nós também pudéssemos tirar lições e aprender, e ajuda-nos, Pai, a compreender o que Tu queres para cada um de nós. Te louvamos pela chegada de Jesus, Te louvamos pela encarnação, Te louvamos pelo Emmanuel. Pedimos que esta alegria possa encher os nossos corações, não outras coisas, e que ela possa ser partilhada com aqueles que estão à nossa volta. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Thank